Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos, amém? Vamos lá, quero convidá-los a abrir aí a sua Bíblia, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da epístola de Paulo aos Coríntios, hoje o capítulo 5. Capítulo 5 de 1 aos Coríntios. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu de julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a este iníquo. Amém. Meus irmãos, palavras duras de Paulo aqui, né? Em relação a ocorridos na igreja lá de Corinto, que estava em desacordo com aquilo que se espera da igreja. Nesse ponto da carta, Paulo ele sai das discussões sobre as facções, sobre a liderança espiritual, né? Para tratar de um problema ainda mais grave. Já não bastasse aqueles problemas que os primeiros capítulos, ou melhor dizendo, os problemas que o capítulo 2, 3 e 4 trouxeram, existia um problema muito mais grave dentro da igreja, que também havia necessidade de ser corrigido, não é? E uma necessidade urgente. Tamanha eram os reflexos e as consequências deste problema dentro da igreja, né? Que era o problema de um pecado público tolerado pela igreja. Amém? Isso fica muito claro nos dois primeiros versículos em que Paulo está escrevendo aqui no capítulo 5. Havia um pecado público praticado por um indivíduo, não é? Um indivíduo membro da igreja, né? E que estava sendo tolerado pela igreja, né? Quando eu digo pecado público, é porque o texto bíblico deixa bem claro que esse pecado era de conhecimento de toda a igreja. E Paulo, quando inicia, ele vai dizendo que não só de conhecimento da igreja, mas se você pega uma tradução mais contemporânea, vai falar de ouve-se dizendo por aí, ou seja, todo mundo está sabendo que está acontecendo esse tipo de coisa, a igreja está sabendo e está sendo permissiva no que diz respeito
a esse pecado público, não é? Um pecado público que não afetava apenas individualmente aquele que o praticava, não é? Era um pecado que estava colocando em xeque, comprometendo a santidade da igreja. De fato, esse capítulo 5 aponta para essa realidade. Paulo está mostrando que a santidade da igreja de Corinto está em perigo. Não é? Se houver uma falta de compreensão nos capítulos anteriores a respeito da comunhão, a respeito da liderança, não é? Problemas a serem resolvidos que estavam causando perigo à igreja. Agora, o perigo maior que a igreja de Corinto estava sofrendo era a questão da santidade. A santidade da igreja estava, de fato, em perigo. O capítulo 5 aqui, irmãos, é um dos textos talvez mais fortes do Novo Testamento. E assim, no que diz respeito às cartas, não tenham dúvidas, porque ele é um dos textos mais fortes que trata questões sobre a disciplina eclesiástica, trata de questões sobre pureza doutrinária e moral, e o que vai além disso é a responsabilidade coletiva da igreja, não é? Em guardar, não é? O problema sem, não é? Passar o problema para a liderança, né, para que pudesse ser corrigido. Observa-se e há inconformidade por parte de historiadores que a igreja de Corinto era uma igreja grande, relativamente grande. E o problema aconteceu, e a gente observa que todos esses problemas que chegaram a Paulo, vocês se recordam, lá no capítulo 1, foi uma família que se revoltou com o que estava acontecendo na igreja de Corinto, a família de Cloé. Não é? Então, os membros da família decidiram fazer com que as notícias daquilo que acontecia na igreja pudessem chegar até Paulo, que era o líder maior da igreja, o fundador, né, da igreja. Nós sabemos que Paulo plantou a igreja, esteve lá durante 1 ano e meio, mas depois que ele saiu as coisas desandaram, não é? Então, esse capítulo 5 ele vai mostrar realmente também uma questão muito que precisa ser muito observada, e é comum que se confunda graça com permissividade. Amém? E o problema de compreendermos também que nem tudo que é lícito ou não está disposto como agravo judicialmente, né, nas leis humanas, isso serve para a igreja. E Paulo depois vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente, no capítulo 6, ainda trazendo aí como o pano de fundo essa problemática de se fazer o que quer, de se usar da graça, da liberdade que se tem. Aí Paulo vai dizer assim, olha, 6,12, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por todas elas. Existem coisas que são lícitas no mundo, mas não cabe licitude na igreja. Amém, meus irmãos? E é justamente isso. O problema agora é muito maior, porque o problema que estava acontecendo era escândalo até para os de fora, não é? E a igreja continuava com essa permissividade, né? Tem um teólogo arminiano, ministro da Assembleia de Deus lá dos Estados Unidos, o Gordon Fee, ele diz que o verdadeiro escândalo da igreja de Corinto não era apenas o pecado daquele membro do homem, né? O verdadeiro escândalo era a incapacidade da igreja de sentir vergonha pelo ocorrido. Eles lidavam muito bem com aquela questão, sem problemas nenhum. Ao ponto de Paulo ainda dizer aqui, essa jactância de vocês não é boa. Ou seja, esse orgulho de vocês se acharem que estão tão certos assim, com tantos erros, eu não vejo isso com bons olhos, é isso que Paulo está dizendo, não é? E então, meus irmãos, Paulo aqui, nós vamos perceber quando formos examinar um pouquinho com mais calma o texto, Paulo está repreendendo aqui muito mais a igreja do que o próprio ofensor, não é? O problema aqui é a igreja, não é?
que estava lidando muito bem com uma situação de extremo contraste com santidade, não é? Então, versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte, capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, em algumas traduções imoralidade, não é? Porque a palavra fornicação tem esse sentido de imoralidade no âmbito sexual, não é? A fornicação é o ato sexual de pessoas que não são casadas, não é? Em todos os aspectos, não é só solteiro, né? No caso aqui, o rapaz aqui, o homem, se relacionava possivelmente com a mulher de seu pai, já vamos falar sobre isso, que não era sua mãe com toda certeza, porque senão o texto apontava diretamente para isso. Mas Paulo está dizendo, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, eu estou sabendo que está tendo um problema de moralidade sexual dentro da igreja, a igreja está sabendo, porque geralmente se ouve a respeito, a igreja está, de certa forma, permissiva em relação a esse pecado, não é? E ele diz assim, é um pecado tal que a gente não vê nem entre os gentios, não é? Nem entre os não crentes acontece isso. E isso está acontecendo dentro da igreja, não é? Então, a palavra aqui, fornicação, ela vai designar a imoralidade sexual. Provavelmente, irmãos, aqui no versículo 1, essa mulher, né, seria a madrasta. Não é? Por quê? Por que não sua mãe biológica? Porque isso, o próprio texto dá essa referência, né? A forma usada para se referir à mulher não é a sua mãe, é a mulher de seu pai, não é? E uma outra questão também que é muito comum, que nós observemos nisso, é que não há repreensão à mulher aqui, não é? De maneira alguma. Então isso fica muito claro que esta mulher, ela não era membro da igreja. Não é? Ela não era membro da igreja, Paulo está tratando com um membro da igreja e com a igreja no coletivo, não é? Agora, o que Paulo está falando, que esse tipo de coisa não se via nem entre os gentios, aí a gente dá uma olhada no mundo romano lá do primeiro século. Eu falo mundo romano porque toda a Ásia Menor, ela era, né, subjugada a Roma ainda naquele primeiro século, né? Então, mesmo dentro do mundo romano, famoso por sua decadência moral, não é? Esse tipo de relação era considerada abominável, não é? O direito romano, por exemplo, considerava esse tipo de união, e até escritores pagãos lá do primeiro século, eles tratavam essa relação, uma relação de filho com mãe, ou filho com madrasta, algo monstruoso, não é? Isso era inadmissível, né? Então, comentários históricos observavam que o caso chocaria até a santidade gentílica. E esse é o grande problema. Não estava chocando a santidade da igreja. Irmãos, quando o mundo se escandaliza com algo que a igreja tolera, então tem coisa aí profundamente errada. Amém? As duras palavras de Paulo aqui não são vãs. Amém? As duras palavras de Paulo não são vãs. Versículo 2. Estais inchados, talvez alguma tradução orgulhosos, não é? E nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Vocês estão convivendo muito bem com esse indivíduo dentro da igreja, não é? Olha, só para a gente ter ideia da questão aqui, não é um pecado oculto cometido por um membro da igreja, em que não é de ciência da comunidade cristã. É um pecado, o texto mesmo deixa claro, é um pecado público. Amém? Conhecido da igreja e provavelmente conhecido de alguns de fora, com quem essas pessoas se relacionavam. A priori, a própria mulher não era da igreja. Então havia conhecimento dos de fora acerca do que estava acontecendo na igreja. Nessa igreja, ou através do membro dessa igreja, que de certa forma descredenciava a santidade da igreja, né? Para a igreja, interna e externamente também,
não é? Paulo, ele observa isso e tem que dar uma solução para essa questão. Essa era uma problemática muito perigosa. Nós vamos estudar, se Deus assim nos permitir, ainda temos mais 11 capítulos, e depois no final, no capítulo 16 lá, nós vamos observar que não houvera na igreja um problema tão grave quanto esse problema exposto aqui no capítulo 5. Não é? Não era comum, irmãos, a liderança da igreja primitiva, seja Paulo, seja outros líderes, né? Não era comum administrar pecados. Isso não existia na igreja primitiva. O pecado era denunciado, corrigido, visando a restauração, né, primeiro do pecador, e visando a santidade da igreja e a honra de Cristo. Não é? A gente observa que quando Paulo escreve a sua segunda epístola a Timóteo, já no final do seu ministério, ele cita alguns nomes de pessoas que abandonaram o ministério, de pessoas que se envolveram com a questão da heresia, de pessoas que se debandaram para o mundo, e ele cita e expõe esses nomes, provavelmente pessoas que estavam com funções de liderança dentro da igreja, mas não se colocava o lixo debaixo do tapete. Amém, meus irmãos? A igreja não deve agir assim. A igreja do Senhor não é? Tem que haver, de fato, tratamento, tem que ser exposto o que está acontecendo, tem que ser disciplinado, e é lógico, a gente vai observar um pouquinho mais para frente, que a disciplina tem que ser com amor, não é? A disciplina visa restauração, não é? E não condenar ninguém, não é? Mesmo porque nós, como igreja, não temos essa atribuição de condenar ninguém. Isso é questão que tem a ver com Deus. Amém? Então Paulo está dizendo, olha, vocês estão inchados aí, vocês nem ao menos se entristeceram, né, com este caso, nem sequer tiraram essa pessoa do meio de vocês. Essa pessoa não foi confrontada no seu erro, não é? Parece que está tudo muito bem aí entre vocês, né? E a palavra usada por Paulo aqui, né, quando ele fala estáis inchado, né, é a mesma do orgulho que ele já vem tratando nos capítulos anteriores, que nós vimos. Não é? O problema não era só o pecador, o problema era a igreja. Não é? O problema é a igreja. Tem um dos pais da igreja, João Crisóstomo, que ele foi bispo lá em Constantinopla, um teólogo, bispo lá em Constantinopla, do início da igreja, lá no 4º século. O João Crisóstomo, ele diz que Paulo volta agora, nesse momento, a sua espada contra aqueles que toleram o pecado, muito mais do que contra aquele que o praticava. Não é? Muito mais do que contra aquele que o praticava. Porque, irmãos, uma igreja, preste bem atenção nisso, guarde bem isso. Vocês que têm o caderninho, anotem isso. Uma igreja, ela pode ser ortodoxa na doutrina e doente na disciplina. Amém? É louvável uma igreja ortodoxa na doutrina, mas essa igreja ortodoxa na doutrina, ela não pode ser doente na disciplina. O pecador tem que ser tratado, tem que ser confrontado. Ele precisa ter ciência do seu erro, não é? Independente de quem seja ele, dentro da igreja. O membro neófito, mais novo, que chegou ao líder da igreja. Amém, meus irmãos? Tá? A santidade da igreja não pode ser colocada em xeque, não é? Por falta de confronto do pecado. O versículo 3, olha o que Paulo vai dizer aqui no versículo 3. Ele diz assim: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, vamos ao 4, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, 5, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Quando Paulo diz que ele está ausente,
na carne, mais presente no espírito. Paulo não está falando de misticismo, viu, irmãos? O que ele está dizendo aqui, ele está falando de autoridade apostólica. Eu estou longe, mas eu tenho autoridade para tratar com vocês. Eu estou longe, mas eu tenho vínculo pastoral com essa igreja, não é? Ele não estava fisicamente em Corinto, mas o seu discernimento espiritual estava ativo, não é? O que é o discernimento? Nós já falamos várias vezes sobre isso. A capacidade de julgar entre certo e errado de Paulo estava ativa, mesmo longe. Amém? No versículo 4, ele está dizendo que ele invoca o nome do Senhor e diz que a igreja junto com ele, né, deve dar um veredito final ao problema que está acontecendo, que tem sido passado despercebido, não é? Por todos. Então, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, falando sobre disciplina eclesiástica, e a gente precisa ter muito discernimento a respeito disso, que disciplina eclesiástica não é ato humano. É isso que Paulo está dizendo. Ele invoca o nome do Senhor. Disciplina eclesiástica nunca é vingança. Amém? Não é política. A disciplina eclesiástica, ela é um ato realizado, como Paulo diz aqui no versículo 4, em nome de Cristo, debaixo da autoridade de Cristo, visando a glória de Cristo. Amém? O grande problema de não se disciplinar, não se tratar o erro, é você desonrar o próprio Senhor. Porque, de certa forma, essa igreja que convive, que é permissiva, que administra pecado, é uma igreja que desonra a santidade de Cristo. Então Paulo está muito preocupado com isso, muito preocupado. E ele usa palavras duras, aqui no versículo 5 então, não é? Muito duras até, né? Então Paulo invoca aqui a autoridade de Cristo para fazer o julgamento, né? Porque toda a autoridade da disciplina, ela deriva exclusivamente da presença, né, e do poder de Cristo. Vocês se recordam de um texto lá em Mateus, capítulo 18, versículo 20? É um texto muito conhecido nosso, que diz assim, Jesus dizendo, olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Amém? Vocês lembram desse texto? Está lá em Mateus capítulo 18, lá, projetaram. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A gente até usa esse texto para aplicar de maneira errada. Ninguém tem nenhuma dúvida que Jesus Cristo está presente no nosso meio, não é? Mas esse texto, a gente precisa ver o contexto, porque o contexto, ele controla o significado. Amém, meus irmãos? É muito perigoso você tirar um texto fora de contexto e tentar interpretá-lo. Esse texto não está falando que, vamos nos reunir para celebrar Jesus. Então, já tem 2 ou 3, estamos reunidos em nome de Jesus, e Jesus está aqui. É assim que a gente pensa, né? E costuma dizer, esse texto está falando de disciplina. Esse texto está falando de autoridade que Cristo dá, aonde estiverem 2 ou 3 em nome dEle, para o uso da disciplina no meio da igreja. É só vocês verem o contexto do texto. O texto fala única e exclusivamente de disciplina e não de celebração. Amém, meus irmãos? O versículo 5 aqui é um versículo complicado, né? Complicado para compreendermos. Parece que Paulo está sendo duro ao ponto de desejar a morte de alguém. Não é isso? Olha o que o texto diz. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é? Entregue para Satanás, destruição da carne. Será que é isso mesmo que a gente compreende? Paulo está rogando uma desgraça para aquele membro pecador? Não parece isso? Tem mais. Satanás acabe com ele. Só que não é isso, né, irmãos? É lógico que não é isso. O texto não tem a ver com a questão de vingança contra aquele
que estava pecando, mesmo porque disciplina eclesiástica não é vingança, não é? Eu sei que esse é um texto um tanto complexo, e eu digo aos irmãos, talvez um dos mais difíceis do Novo Testamento. Das epístolas, não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Então, o que a gente precisa entender esse texto? Primeiro, a gente precisa recorrer a gente que estuda. A gente não pode negligenciar a gente que estuda, que dedica a sua vida para buscar no texto as verdades do texto, não é? Sem invenção. A gente precisa nos esvaziar dessa interpretação de que o Paulo mandou ele para Satanás, é para morrer mesmo. Não é. Não é. Então, a maioria dos comentaristas bíblicos, eles entendem esse texto, o que Paulo está dizendo aqui, é uma exclusão da comunhão da igreja, o que é muito próprio, não é? Para alguém que fazia o que ele fazia. E não é só essa questão do pecado sexual do homem, não. É muito próprio a exclusão da comunhão da igreja, todo aquele que está vivendo na prática do pecado, e esse pecado não busca o arrependimento, esse pecado se torna público, e a pessoa está muito tranquila e administrando bem a sua vida. Igreja, pecado, igreja, pecado, igreja, pecado, como se nada estivesse acontecendo. E a igreja também está recebendo ele, né? E Paulo vai dizer ali no versículo, nos versículos 11, 12, que a esse pecador que vive dentro da igreja, o pecador obstinado, a esse, você não deve nem sentar à mesa com ele, né? Ou seja, não deve estabelecer comunhão, que dirá praticar das celebrações ao Senhor junto com essa pessoa. Então, quando Paulo fala de entregar a Satanás, tem a ver com essa ideia de exclusão da comunhão da igreja, o que é muito próprio, não é? O João Calvino, o reformador francês lá do século XVI, ele escreveu nas suas Institutas, ele diz que quando Paulo fala a respeito desse homem, a frase entregar a Satanás, Calvino diz que isso significa remover esta pessoa, este pecador, da esfera do governo visível de Cristo, que está estabelecido na igreja, né? Isto é, da comunhão com a igreja. E é isso que Paulo está falando. Amém? É isso que Paulo está dizendo. Agora, é lógico, irmãos, uma leitura ortodoxa e historicamente responsável precisa respeitar o contexto, tá? Porque a gente tem que pegar todo o texto que trata de disciplina, a gente vai para Mateus capítulo 18, a gente observa aqui o capítulo 5, e daí a gente vê se há concordância nessas verdades. E a gente chega à conclusão, principalmente por aquilo que Jesus diz lá em Mateus capítulo 18, que disciplina não é vingança, disciplina não é castigo, não é? E a disciplina está muito mais ligada à restauração e à inserção de volta ao corpo de Cristo do que a exclusão para sempre. Paulo aprendeu isso de Cristo, irmãos. Paulo sabe disso, não é? Paulo não ia contradizer o seu próprio Senhor. Paulo é ousado bastante, nós vimos na semana passada, para dizer assim, olha, uma ousadia que eu não tenho e que alguns de vocês talvez não teriam, e alguns têm, mas ele é ousado bastante para dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, não é? Jesus jamais aprovaria entrega para morrer, que a carne dele apodreça. Tem mais ainda explicação a respeito desse texto aqui, para que não fique dúvidas, né? Para que a gente não crie em nós, né, uma percepção errada do pecador, né, e para que a gente também não se torne, né, amaldiçoadores de pecador, né, para que a gente não seja pessoas que desejam ver o pecador morrer, tem que morrer mesmo, está dentro da igreja lá e tal. Como o apóstolo Paulo diz, eu também sou a favor de entregar a carne dele para Satanás, para acabar com a vida dele. Não é nada disso, viu, irmãos? Não é absolutamente nada disso. A interpretação aqui mais aceita e aí a gente precisa respeitar quem estuda, né? Quem conhece os textos, eu os respeito, né?
mas a interpretação mais aceita aqui pelos comentaristas bíblicos conservadores e acadêmicos é que entregar a Satanás é a exclusão da igreja. Amém? Se você tem a sua Bíblia de estudo aí, você vai olhar a nota de rodapé, que não há nada contrário a isso. Não é? No pensamento de Paulo, irmãos, eu diria, existem dois domínios, né, no pensamento de Paulo. Vamos pensar com a mente paulina aqui. Primeiro, a igreja, que é a esfera do governo de Cristo, pelo menos é o que se espera que seja, amém? Não é? Quando nós não atrapalhamos o governo de Cristo, é assim que deve ser. Segundo, o mundo, não é? Que é a esfera sob, ou seja, debaixo da influência de Satanás. Lembra o texto? O mundo jaz do maligno, o sistema de valores, é o mundo que Satanás, né, exerce a sua influência direta. Isso é muito comum nas Escrituras. A gente vai observar isso também quando lemos a carta aos Hebreus. Há 4 anos atrás nós estudamos a carta aos Hebreus, a gente consegue observar em alguns pontos na carta aos Hebreus essa influência maligna de Satanás no mundo, essa influência governamental de Cristo na igreja. A gente observa isso também quando ler as epístolas de João. Principalmente a primeira epístola de João fala sobre isso, né? O mundo jaz do maligno, a igreja não. Amém, irmãos? É o mundo, não a igreja. Tá? Então, quando alguém é removido, essa é a ideia central, não é? Isso estava claro na mente de Paulo, não é? Quando alguém é removido da comunhão da igreja, automaticamente ele é devolvido ao mundo, né? Isto é, ao território onde Satanás exerce a sua influência. Amém, meus irmãos? Satanás não pode exercer a influência dele dentro da igreja. E a igreja não pode ver o pecador continuando a pecar, vivendo o seu pecado de estimação, publicamente, e achar que isso é mais normal, é problema dele. Não é comigo? Não, é com a igreja. A influência de Satanás não pode ser exercida na igreja. Ele já influencia o mundo. Aí fica complicado, né? Se dominar a igreja, se nós não tivermos a percepção de santidade, de sermos diferentes, isso não quer dizer que nós não erramos, irmãos. Não é isso. Não é? O que Paulo está falando aqui é de um pecado público, que era de conhecimento de todos, que não havia resolução, porque o próprio pecador descaradamente frequentava a igreja, participava dos cultos, das celebrações, do momento de ceia, da festa ágape, e sem problema nenhum. E sem problema nenhum. Quando a gente observa isso acontecendo, mesmo no seio da igreja, ou naquilo que se chamava igreja, o que era a igreja de Corinto, aí tem alguma coisa errada. É Satanás exercendo o poder dele, a influência dele dentro da igreja, e todo mundo muito tranquilo quanto a isso, cada um com seus problemas. É por isso que Paulo chama a atenção da igreja aqui. E vocês observaram no texto, como eu disse inicialmente, essa repreensão, essa admoestação de Paulo, ela recai muito mais sobre os ombros da igreja, é muito mais coletiva do que individual ao pecador. Porque o negócio é sério, né, irmãos? Porque o negócio é sério. Depois, quando ele diz assim a frase, para destruição da carne, aí a gente precisa entender isso também, né? A interpretação mais provável desta parte do texto é a destruição da natureza pecaminosa, não é? A sua carne estava exercendo domínio em sua vida. Então assim o sentido seria, removam-no da comunhão, pois ainda está na prática, ele ainda continua na prática do pecado, para que através das consequências dolorosas do pecado, sua natureza carnal seja quebrantada. É essa a ideia. Irmãos, essa interpretação é a única. Eu os desafio a ver algo diferente. Essa interpretação é a única capaz de preservar
perfeitamente o objetivo restaurador do texto. É a única. Qualquer coisa que interpretemos diferente disso, ele sai do contexto de uma disciplina aplicada com o intuito de reparar o erro e de trazer de volta o pecador à comunhão. Qualquer outra interpretação. Essa interpretação é a mais correta, restauradora, não é? Que atinge o objetivo inicial quando Jesus trata desse assunto lá no capítulo 18 de Mateus. Só essa, não é? Qualquer outra interpretação daria ao texto um sentido de vingança contra o pecador. E disciplina não é isso. Amém? Amém, meus irmãos? Ou vocês querem se vingar do homem? Não, né? Lógico que não. Eu vou dizer uma palavrinha aqui que é uma palavrinha feia, complicada, mas eu vou explicar o que é. Então, primeiro que muitos exegetas contemporâneos, eles caminham nessa direção. O que é um exegeta, né? É um especialista em análise e interpretação de textos. Seja ele o texto bíblico, seja ele qualquer texto. Um exegeta, ele é uma pessoa especializada, uma pessoa que se dedica a interpretar textos, não é? E a maioria deles, dentro do contexto teológico, não é? Eles entendem esse texto desta forma. Porque Paulo depois vai continuar dizendo ainda aqui no capítulo 5, né? Para que o seu espírito seja salvo. É isso, né? No dia do Senhor Jesus. Talvez esta seja a chave hermenêutica do texto. O objetivo aqui fica claro, não é a condenação, o objetivo é quebrar a dureza do pecador, levá-lo ao arrependimento e preservá-lo para a salvação. Aleluias. É isso. Acabou. Sim, esse colocar para fora, vamos entender, é a exclusão da comunhão do corpo. Não participar, não tá, aquilo que, assim, na teoria a gente acha que faz, não é? Agora, se essa pessoa sair da comunhão, for impedida do exercício das suas funções, ela vai ser tratada, e mesmo assim ela ficar revoltada lá fora, que se revolte, que bata a cabeça na parede lá fora, não é? Aí não é mais problema da igreja. A igreja tratou, a igreja acolheu, tirou da comunhão, excluiu da comunhão, não é? Essa exclusão de comunhão, isso acontece não só aqui nesse texto, mas em outros textos, né, do Novo Testamento, fala da exclusão da comunhão. Tem que excluir da comunhão mesmo. Não é excluir da comunhão como castigo para a pessoa. A exclusão da comunhão tem a tendência de preservar a santidade da igreja. Irmãos, a igreja é santa, não é? É essa a ideia. Agora, se ele não aceitar a disciplina, se ele se revoltar, se ele ficar bravinho, aí, só lamentos, né? Só lamentos. Sim, sim. Nós tivemos lá, no Quêmia, alguns, o pastor Walter acho que até participou de alguns tratamentos de pessoas que estavam vivendo a problemática do pecado. Esse pecado se torna público, e aí existiu o tratamento. Era muito interessante como se fazia lá, não sei se o pastor lembra. Os presbíteros, que não eram muitos, né? Eu acho que nós éramos em 4 presbíteros lá. O que acontecia? Essa pessoa, a qual foi detectado um problema de pecado, não é? Ela era excluída das suas funções da comunhão. Eu me recordo de pelo menos 3 acontecimentos assim, e 2 deles obreiros, não é?
Mas nós tínhamos, eu não me recordo se era segunda ou uma terça-feira, era no início da semana, intercaladamente, né? Aí, na época eu, o Wellington, o Edson, os presbíteros lá, e a gente tinha um momento de 1h30, 2 horas com essa pessoa, uma vez por semana. Nós sentávamos sozinhos, eu sentava com a pessoa, a gente conversava sobre o assunto, a gente se preparava dentro das escrituras para orientá-lo naquilo que ele, na sua falha, né? Mas mostrando como base as escrituras. Nós orávamos juntos, nos ajoelhávamos, chorávamos juntos, e esse era o processo de restauração do pecador. Que era, né, pastor Walter, que jamais excluir. Agora, excluir da comunhão do corpo, isso aí precisa, né? Ele não pode estar fazendo ou executando as mesmas funções, porque isso vai soar negativamente para o corpo de Cristo, que é a igreja. E o problema da influência, irmãos, a influência. Observem quando nós estávamos estudando o capítulo 2, em que Paulo também chega com dureza, chamando os crentes de Corinto de carnais, né? Eram crentes, ele se reporta a eles no início do capítulo 1 como irmãos em Cristo, né? Mas Paulo os trata e fala: olha, eu não posso falar com vocês como espirituais porque vocês são carnais, não é? Porque vocês são carnais, vocês estão aí com as suas preferências de liderança, e isso para mim é reflexo de carnalidade dentro da igreja. Mas Paulo fala com eles neste tom, não é? Mas de maneira nenhuma descarta os irmãos, não é? Então o pecado pode existir, é lógico que ele pode acontecer, não é? Essa pessoa deve ser jogada para fora, não pode entrar, põe 2 diáconos lá na porta, fortes, né, de preferência, né, mais fortes do que o pecador, para que ele não entre na porta. Não é isso, a ideia não é essa, a ideia é você trazê-lo, né, orientá-lo, não é? Ele precisa compreender o erro, e a nossa parte como liderança e como membros da igreja, isso deve ser feito por todos os membros, acolhê-lo nesse sentido, não expulsá-lo, né? Agora, é lógico que ele não pode continuar exercendo suas funções e tudo mais, porque isso chama-se permissividade, né? É a graça permissiva, e não é isso. O Dietrich Bonhoeffer, o pastor alemão, martirizado lá pelos nazistas, lá em 1945, no finalzinho da guerra, já a ocupação dos aliados já estava chegando lá, e o Dietrich Bonhoeffer, 2 dias antes, foi morto, enforcado. O Bonhoeffer, no seu livro O Discipulado, né, ele diz que há necessidade de se tratar, né, o problema da igreja. Essa pessoa que errou precisa ser tirado da comunhão, né, dos afazeres e tudo mais. Por quê? Porque ele diz assim que uma graça que não é disciplinadora é uma graça barata. E a graça, que é o favor imerecido de Deus ao nosso favor, a todos nós, não só nós, isso não é exclusividade nossa, amém, meus irmãos? A toda a humanidade, né? A toda a humanidade. Foi uma graça, um presente, um favor que ninguém merece, mas que custou caro. E o Bonhoeffer diz que a graça barata é uma graça falsa, a graça permissiva, que aceita, né? A igreja não deve ser legalista ao ponto de causar repulsa àqueles que nela vivem ou os que querem se achegar a ela, mas ela também não deve ser permissiva, amém? Por um único motivo, irmãos, que eu vou voltar a falar, para não ferir a santidade da igreja, que é o corpo de Cristo. Aí a gente não pode enxergar a igreja como algo pessoal, ou como um ambiente do qual nós fazemos parte. A gente tem que enxergar a igreja com a profundidade do conceito que a igreja tem. É o corpo de Cristo, amém, irmãos? Cristo, não é o meu, não é o seu, é o corpo de Cristo.
dá, mas precisa ser tratado. Se um membro machuca, que a Rosa está falando, se quebra um membro, a gente não vai amputar, a gente vai tentar tratar, vai ajudar. Não é? Agora, vivemos experiência, eu estou falando de uma experiência lá que eu passei no Cameron, numa igreja que eu congreguei durante 17 anos, nós tivemos experiência de gente que não queria ser tratada. Estávamos lá, prontos para ajudar, não é? Dentro das nossas limitações também, sempre amparados pelo próprio Espírito de Deus, porque também, por nós mesmos, né? É a interpretação que a gente tira. A gente mesmo, a gente vai, você quer saber de nada, isso aí, né? Então, não é, a gente precisava do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a tratar. Agora, houveram pessoas que foram tratadas, foram restauradas, continuaram lá, bênção, e trabalharam, e trabalham hoje, amém, é assim que funciona. Tem gente que não quer ser tratada, lamentável, né? Lamentável, ruim para ela. A mão foi estendida, não é? Mas o mundo foi mais cativante, né? A pessoa. Então, disciplina, lembre-se, irmãos, para tratar a restauração, não é? A disciplina, isso também tem que ficar muito claro nas nossas mentes, né? Que a disciplina, ela não é falta de amor. Às vezes, a disciplina é a forma mais profunda de amor. Amém? Vocês acham que a igreja de Corinto, por tolerar o pecado daquele membro, era uma igreja amorosa que não queria, não, tadinho, né? Deixa ele pecando aí, né? Não, irmãos, às vezes a disciplina é a forma mais profunda de amor, né? É restaurar aquele que está caminhando a passos largos para o inferno. Isso é um problema nosso, isso é um problema da igreja, de cada um de nós. Amém? Versículos 6 ao 8. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. O fermento, sim, de maneira simples, tá? O fermento na linguagem judaica simbolizava uma corrupção invisível. É aquele negócio que você joga na massa, que você não vê e de repente, nossa, já cresceu desse jeito? Já está desse tamanho? Você não vê. Mas ela é eficaz, né, naquilo que se propõe fazer. O que o Paulo quer dizer aqui é que o pecado tolerado, né, ele nunca permanece isolado. Tal qual o efeito do fermento na massa, ele influencia e ele espalha e molda o ambiente. Amém? Uma igreja em que seus membros são pecadores contumazes, pecadores obstinados, vivem na prática do pecado, não sentem nenhum tipo de problema de reação pela sua consciência do que estão fazendo. Isso vai moldar o ambiente. Não tenha dúvidas disso, irmãos. Não tenha dúvidas disso. Não é? Assim como um pouco de fermento, ele altera toda a massa, um pecado aceito sem arrependimento pode afetar toda a igreja, afetar a sua pureza, afetar o seu testemunho e a sua sensibilidade espiritual. A igreja de Corinto estava vivendo exatamente isso, não é? Eles não tinham condições de observar as mínimas coisas, as mínimas falhas que estavam acontecendo entre eles, não é? Eles estavam com a sua pureza afetada, o seu testemunho afetado e a sua sensibilidade espiritual nem existia mais, né? Estava tudo bem, está tudo certo, é uma festa, né? Irmãos, o pecado ele raramente permanece isolado, não é? Pecado na igreja, pecado bem administrado, irmãos, ele influencia, ele normaliza porque vira comum, não é?
e ele contamina e multiplica-se. Multiplica-se. Não é? Não é à toa que Paulo foi muito eficaz para tratar isso e de pronto. De pronto, não é? Versículo 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associei com os que se prostituem. Aqui no versículo 9, Paulo menciona uma outra carta anterior, hoje perdida, não é? Isso mostra que houve uma outra comunicação pastoral anterior sobre o tema. Talvez não sobre esse mesmo pecado, ou sobre esse mesmo episódio, mas até por uma influência da sociedade. Eu não vou ser maldoso, da sociedade de Corinto. Eu não ia falar da sociedade corintiana, por causa do Robinho, em respeito ao Robinho, em respeito a outros irmãos aí. Eu vou pegar leve com vocês, o Éder, já lá. O Éder já veio, falou do corintiano, já. Então, mas a sociedade, a cidade de Corinto, vocês lembram lá na introdução? Era uma sociedade muito permissiva. No que diz respeito à imoralidade sexual e tudo mais, e tantos outros problemas que afetavam diretamente a sociedade de Corinto, não é? E eu não ia perder a oportunidade. Eu me recordo quando eu estava no seminário, um professor do seminário me disse o seguinte, mas ele disse sem nenhuma intenção de afetar corintianos, não. Eu vou falar com a intenção de afetá-los, né? Ele disse que existia um verbo grego que, se traduzido para o português, até para a questão da tradução verbal, era corintianizar. Lá na Ásia Menor, ele dizia que corintianizar era uma expressão que se usava para dizer coisas ruins acerca de moralidade, de sexual, de questões morais. Então, era uma expressão usada na Ásia Menor, por causa da cidade de Corinto. Então, eu afirmo aos irmãos que corintianizar no século XXI continua trazendo toda essa questão pejorativa de coisa ruim, não é? Isso só para não passar batido, tá? E depois, amor, vamos sair rapidinho, hein? Porque até os caras estão na porta lá, né? O Rogério concorda comigo, não, Rogério? Então tá bom. Meus irmãos, voltando aqui, versículo, ó, Russo. É uma coisa a se pôr em pauta, viu? Versículo 10. Isso não quer dizer absolutamente que você não deva se associar, né, com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Já pensou, irmãos? Se Paulo desse uma normativa para a igreja de Corinto, e ele não está fazendo isso, e isso serviria para a igreja de Calmon-Viana do século XXI, dizer assim, olha, vocês não devem se associar com os roubadores, com os avarentos deste mundo, né? Com os avarentos, com idólatras, né? Não tem como, né, irmãos? Aí vos seria necessário sumir do mundo, não é? Porque é fato que nós nos relacionamos com as pessoas lá fora, não é? Nós não nos isolamos, nós temos contatos com pessoas que não são cristãs, não é? Se você for se afastar de todo mundo que não é cristão, que não é crente, não é? Aí, como é que você vai fazer? Não é? Aí, às vezes, você tem que sair até da igreja, porque também tem perigo dentro da igreja, né? Não é só lá fora, né? É perigoso, às vezes, aqui dentro também. Mas aí é que Paulo diz, olha, eu não estou falando com os de fora. Com os de fora, tudo bem, não é? Se vocês têm maturidade o bastante para lidar com os de fora, não tem como se afastar deles. É normal que vocês mantenham relacionamentos profissionais, acadêmicos, com os de fora. Aí Paulo diz, o problema é os daqui de dentro. O problema é gente que diz que é crente. O problema são aqueles que professam que são crentes, mas que vivem de uma forma, né, os ateístas cristãos, né, dentro da igreja. Confessam e professam com as suas bocas que são crentes, mas vivem como se Deus não existisse.
é com esses que você não deve nem sentar na mesa para tomar um cafezinho. Amém, meus irmãos? É desses que vocês têm que se afastar, Paulo está dizendo. Paulo não defende isolamento social, né? Ele não manda os crentes de Corinto fugir do mundo. Não tem como, né, irmãos? O ensino aqui não é isolamento do mundo. O ensino aqui é santidade da igreja. Amém? Essa é a questão, essa é a grande questão. A santidade da igreja. E vocês acham que no meio da igreja, no seio da igreja, não tem gente assim? Tem, irmãos. Na nossa caminhada a gente já viu muita coisa, né? Né, amor? A gente falava lá, Adão. É. É complicado. Mas vamos lá. O Senhor é bom, está aqui a sua palavra, Ele está me falando, está falando para você. A gente não vai errar mais. Mas o versículo 11 aqui, né, que eu li, é a chave para completar esse pensamento, né? Paulo diz, né? Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal, nem ainda comais. Parece assim, meio contraditório, irmãos, mas a gente receber isso. Olha o que se não fosse Paulo dizendo aqui através da sua carta, a gente até duvidava. Como? Como é que é isso aí? Não se associar com aquele que se diz irmão, com aquele que está na igreja, mas é um devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Existe gente assim, crente? Eu achava que não, mas agora eu fiquei com medo, porque Paulo está falando. Cuidado, viu, meus irmãos? Cuidado. O problema aqui não é o pecador, que ainda não conhece a Cristo, é isso que Paulo está dizendo. Ele não é problema. O problema é quem se diz conhecer a Cristo, recusa o arrependimento e insiste publicamente no pecado, vai dando mau testemunho e influenciando os outros. Esse é o problema. Versículo 12. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Paulo estabelece agora um princípio, irmãos, e é um princípio fundamental. Presta atenção nisso, viu, irmãos? Eu vou prestar atenção nisso aqui. Vou levar isso aqui comigo. A missão da igreja não é policiar o mundo. Amém? Presta bem atenção, você, igreja, você não é fiscal do mundo. Tá? A missão da igreja é pastorear o povo de Deus. Não é ficar apontando o erro do mundo. Não é isso. Não é essa a nossa função. A gente vê aí muitas igrejas gastam energia condenando política, condenando mídia, cultura secular, enquanto ignora os pecados comunitários, a corrupção interna, a manipulação espiritual, o abuso espiritual. Isso aí está tudo bem no nosso meio. O problema é, falou palavrão lá o meu vizinho, olha que boca suja. Ô, irmãos, você não é polícia do mundo, irmão. Amém? Nós não somos, não é nossa função ficar olhando e apontando o erro dos outros. O que Paulo está dizendo aqui é que a gente tem que se preocupar com aqui, é aqui dentro. Paulo diz que esse julgamento, essa exclusão do erro, da falha, que mancha a santidade da igreja, que é o corpo de Cristo, deve começar aqui, por nós. Amém? A gente tem que olhar mais para nós e esquecer um pouco mais do que está lá fora lá. É nós. Olha o versículo 13. Mas Deus julga os que estão de fora. Tipo, Paulo está dizendo, não é uma missão de vocês, não é uma missão nossa, tá? Fica tranquilo. Obrigado, parabéns. É muito solícito da vossa parte se preocupar com os que estão de fora, ficar apontando o dedo para eles, mas deixa isso para Deus. Amém? Cuida de vocês aí. Olha para a comunidade, olha para o seu ser, olha para o seu modo de agir. Olha se você, no seu cotidiano da vida, não está ferindo a santidade
do corpo de Cristo. Amém? Então essa expressão aqui, que Paulo diz aqui, mas Deus julga de fora. Tirai, pois, dentre vós o iníquo. É uma expressão que ecoa repetidamente no livro de Deuteronômio, irmãos. Se vocês quiserem anotar e depois ler em casa, esse negócio, ler lá em casa não, lá em casa eu e a Rose. Vocês leem na casa de vocês, é uma expressão muito comum, né? A santidade do povo sempre exigiu separação do mal. Então, em Deuteronômio capítulo 13, versículo 5, vai falar sobre uma problemática no final. Tirai de vós o mal. Lá no capítulo 17, versículo 7, a mesma coisa. Tirai de vós o mal. Capítulo 21, versículo 21 de Deuteronômio, a mesma coisa. Tirai do meio de vós o mal. E no 22, 21, a mesma coisa. Um problema, e depois no finalzinho do texto, tirai de dentre vós, ele está falando lá da comunidade, né, dos hebreus, lá de Israel, tirai de vós o mal, é o que Paulo está dizendo aqui, isso ecoa lá em Deuteronômio, isso é uma verdade, né? Tirai, pois, dentre vós o iníquo, aquele que pratica injustiça. Irmãos, para nós concluirmos, capítulo 5, aqui nos traz, eu diria, grandes lições teológicas. Primeiro, a graça nunca anula a santidade. Amém? Não é porque Deus nos deu um favor que nós não merecemos, então aí a gente pode viver de qualquer jeito, né? Não é assim. Aquilo que recebemos, vimos lá no capítulo 4, não é? Tudo que temos, o que recebemos vem de Deus, não é? Nada é nosso, é graça. Nós vamos contribuir com uma vida que condiz com essas verdades, é isso, condiz com essa verdade. Recebemos de graça? Merecemos? Não merecemos, não é? A própria palavra graça é uma palavra muito bonita, mas quer dizer favor imerecido, ou seja, um presente que Deus te deu que você não merece. Eu não mereço. Amém? Não sei se tem alguém aqui que se acha merecedor, né, do favor de Deus. Eu acredito que não é? Mark Twain, um escritor americano, ele diz que a graça de Deus, através da salvação, ela não é meritória, não se conquista por mérito, é um favor que ninguém merece, porque se fosse por mérito, o seu cachorro entraria no céu e você ficaria de fora. Amém? Graça, irmãos, eu não mereço, você não merece, mas aprove Deus, não é? Efésios capítulo 2, versículo 5 em diante, né? Estando nós ainda nas nossas ofensas, pecados e delitos, Deus nos agraciou com a salvação. Amém? Deus não te agraciou com salvação quando você estava pronto, bonitinho, de terno e gravata, não é? Com a cara de anjinho que vocês estão aqui dentro do templo. Não foi assim. É quando nós estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos. Deus nos deu graça. Aleluias. Que bom, né, irmãos? Imagina se nós esperássemos merecer alguma coisa. Não ia, né? Não ia. Segundo, o pecado individual, um segundo ensinamento teológico que nós tiramos aqui do capítulo 5 de 1 Coríntios. O pecado individual, público e tolerado pode produzir corrupção coletiva, não é? Nenhum pecado público é apenas pessoal. Amém, irmãos? Terceiro, disciplina não é rejeição, não é? Eu diria que disciplina é medicina espiritual. A disciplina, ela não visa a perdição do homem, mas a sua restauração. Ao chegar aqui ao fim do capítulo 5, a mensagem de Paulo não é apenas sobre disciplina, pecado ou correção. É acima de tudo sobre a santidade da igreja e a honra de Cristo. Amém? É isso que está em xeque, é isso que está em perigo, não é? Então Paulo mostra que uma comunidade que tolera conscientemente o pecado, ela perde sua sensibilidade espiritual, não é? Em primeiro lugar. Ela enfraquece a sua testemunha diante do mundo,
né? O que é um perigo muito grande, né? Porque nós fomos chamados para ser testemunhas de Cristo, não é? E quando nós temos coletivamente o nosso testemunho enfraquecido diante do mundo, isso é muito ruim, não é? E também um outro grande problema é que compromete a pureza do corpo de Cristo, não é? A pureza do corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? É isso. Então, assim como um pouco de fermento, né, leveda toda a massa, um pecado tolerado tende a contaminar toda a comunidade cristã. Toda a comunidade cristã. Que nós saiamos desse texto entendendo que a pureza sem amor se torna legalismo. O amor sem pureza vai desaguar na permissividade. O Evangelho, meus irmãos, guardem isso em vossos corações. O Evangelho nos chama à verdade com graça, à santidade com misericórdia, amém? E à correção que visa a restauração. É para isso que Deus nos chama como igreja, irmãos. Nossa responsabilidade é muito grande diante daqueles que não conhecem a Cristo. Amém? Que assim seja para a glória de Deus. Que, como diz Tiago, que isso que lemos, ouvimos, não seja apenas uma teoria vazia, que ela tenha poder prático para mudar as nossas vidas, que ela tenha poder prático para mudar a minha vida. Amém? Vamos orar? Meus irmãos, nós vamos nesse momento continuar orando pelos nossos irmãos que necessitam da bênção da cura. Temos orado muito às quartas-feiras a respeito disso, de alguns dos nossos irmãos, a Vanessa, a irmã Júlia, a irmã Conceição, a irmã Rosa, não é? O sobrinho da irmã Lourdes, o Gerson, né, irmã Lourdes? Temos orado por ele. O Gideone, o filho do Marcos Salu, pela família do Marcos Salu, que perdeu o Marcos, perdeu a irmã Ângela, né, que faleceu nesse final de semana, né, no domingo, né? Pela Isis, a criancinha, a bebezinha que está lá internada, desde que nasceu, a gente tem orado sempre por ela. Pelo Robson, né, o primo da irmã Rosângela. O André, nosso irmão André. A Lúcia. Meus irmãos, olha. Sei, bateu o carro, mas está bem ela. Assim, mas emocionalmente, né? Tá. É isso, irmãos. Eu quero convidar os irmãos, que os irmãos fiquem de pé. Um outro motivo de oração, e nós temos feito isso nas quartas-feiras, não é porque é o mês de maio, não, vocês sabem disso. Nós temos orado pelas nossas famílias, né? Lembrem disso, apresentem as vossas famílias também ao Senhor. Isso tem sido feito todas as quartas-feiras aqui. Vamos orar? Senhor, Pai, em primeiro lugar,